4º do artigo 35, eu tenho a possibilidade da ADIM interventiva estadual. Ok? ADIM interventiva estadual. Vocês recordam? A ação direta de inconstitucionalidade, interventiva porque você pede uma intervenção. E estadual, quem vai realizar é o governador por meio de decreto naquele município que desrespeitou uma das normas previstas nos incisos do artigo 35. Pergunta inteligente. Vamos enfrentar a próxima questão. Vamos ver. Professor, qual a espécie normativa que cria uma intervenção federal? Meus queridos amigos, a espécie normativa que cria uma intervenção federal é decreto do presidente da República, ok? Você percebe isso claramente olhando lá o artigo 84. Diz assim o artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Daí você vai lá no inciso, deixa eu achar aqui, o inciso 10. Decretar e executar a intervenção federal. Decretar, então é o decreto, ok? Artigo 84, inciso 10. Ou inciso 10, se você achar melhor. Quer dizer que a espécie normativa que cria a intervenção federal, decreto do presidente da República. Agora vem comigo. E se a intervenção for estadual? Seria o quê? Decreto do governador do estado. Decreto do governador do estado. Essas são as intervenções federais, federal e estadual possíveis, né? E os seus instrumentos respectivos. Junto comigo. Intervenção federal é criada por decreto presidencial. Decreto do presidente da República. E a intervenção estadual é criada por decreto do governador do estado. A nossa Constituição não faz menção à intervenção distrital, mesmo porque no DF, no Distrito Federal, não tem municípios, e nem da intervenção municipal. O que existe é a intervenção federal, fundamento artigo 34, intervenção estadual, fundamento artigo 35. Vamos enfrentar a próxima questão, vamos ver o que é dito. Professor, existe controle político sobre a intervenção federal? Muito bem, questão inteligente. Controle político com relação à intervenção? Meus caros amigos, sim, existe controle político com relação à intervenção. E não se esqueça que esse controle político é feito pelo poder legislativo. Vem junto comigo. Existe controle político com relação à intervenção federal e à intervenção estadual. Quem realiza o respectivo poder legislativo. Isso é importante, você percebe claramente, lendo o artigo 36, onde está dito: a decretação da intervenção dependerá. Daí você corre os olhos para os parágrafos e você percebe lá no parágrafo 1º do artigo 36 o seguinte: o decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que confirmar o decreto presidencial. E é dito ainda, ou da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa deve confirmar o decreto do governador do estado, no prazo de 24 horas. Então você percebeu que esse parágrafo 1º do artigo 36 traz informações interessantes. Está expressamente dito. O decreto de intervenção, então a espécie que cria é decreto. Então você vai combinar com relação à espécie normativa, artigo 36, parágrafo 1º, com o próprio artigo 84, inciso 10, ou inciso 10º, né? 10. E é dito também que esse decreto vai ser submetido ao controle do Congresso Nacional, se for intervenção federal, e a Assembleia Legislativa, se for intervenção estadual. Então você percebeu? Junto comigo. Existe controle político feito sobre a intervenção federal ou sobre a intervenção estadual. E quem faz esse controle político, presta atenção, é o próprio poder legislativo respectivo. Se for intervenção federal, quem faz o controle é o Congresso Nacional. E se for intervenção estadual, quem faz o controle é a Assembleia Legislativa respectiva. Não se esqueçam, a intervenção é um ato do poder executivo que se externa, que se realiza por meio de decreto. E tal decreto
deve ser, junto comigo, submetido ao respectivo poder legislativo. Se for intervenção federal, quem fará o controle será o Congresso Nacional. E se for intervenção estadual, quem faz o controle é a respectiva Assembleia Legislativa. Questão interessante, vamos ver se temos mais questões. Eu acredito que sim, vamos ver lá. Professor, quais tribunais podem requisitar a intervenção federal? Muito bem, questão interessante. Quais tribunais podem requisitar a intervenção federal? Junto comigo. Nós vimos que requisição judicial é um mecanismo de início da intervenção. Então, quem vai requisitar? A Constituição nos diz, mas vamos recapitular um pouquinho. Quando se fala de requisição judicial, eu não posso esquecer de olhar os incisos 6º e 7º do artigo 34. Só isso? Não. Foi dito para os senhores que se o poder judiciário local estiver coagido, entenda, o poder judiciário local não consegue fazer valer suas decisões, não consegue fazer cumprir suas decisões. Ou o executivo não quer cumprir, ou o próprio legislativo não está ajudando muito, mas o executivo não quer ajudar, não quer realizar reintegrações de posse, que é o exemplo de concurso, né? O poder executivo não quer realizar reintegrações de posse que foram determinadas pelos juízes e pelos próprios tribunais respectivos, pelo Tribunal de Justiça respectivo. Bom, o Poder Judiciário Local coagido vai oficiar solicitando ao STF que realize a intervenção. Que determine a intervenção. Também junto comigo. O Poder Judiciário Local coagido, ele vai solicitar ao Supremo Tribunal Federal, que vai analisar o caso, fazer um julgamento e, se for o caso, vai determinar ao presidente que realize a intervenção, que ele decrete a intervenção. Então, quando se fala em intervenção federal por requisição judicial, os senhores precisam olhar os incisos 6º e 7º, bem como não esquecer que, se for o Poder Judiciário Local coagido, ele vai requisitar, vai oferecer a solicitação ao STF, e o STF, se for o caso, fazer um julgamento, vai requisitar a intervenção ao presidente da República. Agora, junto comigo, quais tribunais podem? É a pergunta, vamos ver lá? A própria Constituição nos dá a resposta. Quais tribunais podem realizar a intervenção? Você percebe, no artigo 36, o seguinte, ó. A decretação da intervenção federal dependerá. O inciso 3º é importante. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República na hipótese do artigo 34, inciso 7º. E no caso de recusa à execução de lei federal. Quer dizer que nesse caso, presta atenção, o procurador, lembra? Se for violado o inciso 7º do artigo 34, e foi dito aqui, se houver recusa à execução de lei federal, o Procurador-Geral da República, PGR, vai ingressar com uma ação lá no Supremo Tribunal Federal. Não se esqueçam que, se houver violação dos princípios constitucionais sensíveis, autoriza-se a ADIM interventiva federal. Quem vai assinar essa ADIM interventiva? Será o presidente da República, não, Procurador-Geral da República, o PGR, que vai endereçar essa ação, essa ADIM interventiva lá para o Supremo. O Supremo vai fazer o julgamento e, se for o caso, vai determinar ao presidente que realize a intervenção. Então, com certeza, o STF, o Supremo Tribunal Federal, pode requisitar a intervenção. Agora, cuidado, será que só ele? Não, perceba. Artigo 36, inciso 2º. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. Meus caros amigos, não se esqueça, STF, STJ e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, das suas decisões que não foram cumpridas, de modo bem simples. Meus amigos, quais são os tribunais que podem requisitar a intervenção? Supremo Tribunal Federal, das suas próprias decisões, ou, se for o caso, do julgamento de uma ADIM interventiva ou de uma ação de execução para o cumprimento de lei federal, ok? Pode ser também o Superior Tribunal de Justiça, das suas próprias decisões que não foram cumpridas, e também das decisões que não foram cumpridas do Tribunal Superior Eleitoral. De modo simples, quais tribunais podem requisitar a intervenção? Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral.